Olá, nono ano. Espero que tenham tido um fim de semana maravilhoso, que tenhamos uma semana de bons estudos e de muita dedicação, né? Só assim a gente vai conseguir passar por tudo isso aí da forma mais produtiva, tá? Eu tô aqui hoje na plataforma EduQuest, tô aqui no nono ano. Queria pedir desculpa quanto à confusão dos gabaritos dos últimos exercícios que foram enviados para vocês. Eu tive um problema no meu Gmail e alguns gabaritos, enfim, alguns e-mails desapareceram, assim como alguns contatos. Então me deu uma dor de cabeça tremenda. Eu tive que me organizar de novo e por isso na semana passada ficou um pouquinho confuso o envio. Quem não recebeu o gabarito de alguma atividade, de algum exercício avaliativo, não tem problema. O que vocês vão fazer? Quando passar para a folha destacável, coloca entre parênteses: o professor não enviou o gabarito. Porque aí quando eu for corrigir, eu não vou prejudicar você porque você não tem um gabarito, tá? E se você ficou com alguma questão, com alguma dúvida em alguma questão, manda a questão, escreve para mim. Não manda assim: professor, tô com dúvida na questão 5, na questão do dia 5, questão número 2. Não adianta mandar assim porque eu não vou saber, porque como eu falei com vocês, eu tive um problema no Gmail. Então tem que mandar lá, ó, a questão número 2 do dia 5, a questão e digitar qual é a questão, tá? Se você tiver alguma dúvida. Caso você não tenha ou está aguardando os vídeos, enfim, aí não precisa mandar nada. A partir de hoje, da aula de hoje, eu já me organizei aqui no Gmail, então não vai acontecer o que aconteceu semana passada em relação ao gabarito, tá bom? Peço desculpas a vocês e vamos seguir em frente. Então, a gente está em adjunta de nominal, que é a unidade 5, não é isso? É isso, unidade 5, adjunta de nominal, nível 1, mais orações subordinadas. E aí a gente já entrou nesse ramo das orações subordinadas adjetivas, tá? Deixa eu só explicar esse fer aqui. Não é cenário não, tá? É porque alguns alunos deixaram aqui na portaria do meu prédio um bolo muito gostoso e deixaram esses balões também. Aí eu fiquei com pena de jogar fora e colei aqui no meu escritório, tá bom? Então não fiquem pensando que é uma decoração nova, é só porque eu fiquei realmente com pena de jogar fora, tá escrito fer, tá? Então vamos lá. Eu queria com vocês comentar o gabarito, aquele gabarito último do último exercício que nós fizemos, das orações subordinadas adjetivas, comentar no sentido de explicar a matéria. Então vamos lá, a gente está estudando o período composto por subordinação, a gente começou estudando o período composto por coordenação e agora entramos em período composto por subordinação. O que a gente tem que saber de cara? Que no período composto por subordinação há uma relação de dependência, né? Uma oração depende da outra. Há 3 tipos de orações subordinadas. Nós temos as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Nós estamos nas adjetivas. Nas adjetivas, nós temos 2 categorias de classificação. Elas podem ser restritivas ou explicativas, tá? Então a gente está nesse meio. Por que adjunta de nominal? Vamos relembrar a adjunta de nominal? A adjunta de nominal são aquelas orações que caracterizam o substantivo, né? Eu não sei se vocês lembram, ANPAO, lembram disso em sala de aula, né? Artigo, numeral, pronome, adjetivo e locução adjetiva, que são essas classes gramaticais, são essas 5 classes gramaticais que assumem o papel de adjuntos adnominais quando nós estamos estudando sintaxe, função sintática, tá bom? Então eu espero que vocês fiquem atentos para que não se percam em relação aos conteúdos. Eu vou fazer com vocês aí o teste de conhecimento, vamos lá? Mais orações subordinadas, então abram lá, unidade 5, nível 1. Quem já fez vai estar reforçar, quem não fez vai estar começar. Aí tem um videozinho de 1 minuto e 37 mais ou menos, para assistir ao vídeo. E aí a gente tem teste seu conhecimento, clica lá e vamos lá. Primeira pergunta as orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem função sintática de adjunta de nominal própria do adjetivo. O que o adjunta de nominal faz? Ele caracteriza o substantivo. Fernando, me lembra isso aí que eu não tô lembrando direito? Claro. Vamos lá.
o menino obediente chegou em primeiro lugar. O menino obediente chegou em primeiro lugar. A gente tem aí o substantivo menino, né? Todo mundo sabe que menino é um substantivo. Quais são as palavras que estão próximas a menino? A gente tem o e obediente. Essas duas palavras não estão caracterizando o menino? Então, ó, o menino obediente. A gente tem o substantivo menino, o está caracterizando o gênero, né? Dizendo que é masculino, e no singular, né? E obediente é o adjetivo que caracteriza menino. O que a gente está estudando de adjunta de nominal? Adjunta de nominal é aquelas 5 classes de palavras que eu falei com vocês no início do vídeo. Então, o não é artigo? Não faz parte do ampau? Obediente não é adjetivo? Não faz parte do ampau? Então, o e obediente atuam aí como adjuntos adnominais de menino, tá? Acabou por aí, professor? Não, primeiro lugar. Lugar é substantivo e a gente tem primeiro, que é numeral, que está caracterizando o lugar. Tá bom? Então a gente tem aí 3 adjuntos adnominais. Nas orações subordinadas adjetivas, elas vão assumir esse papel de caracterizar a oração. Antes a gente caracterizava o nome. Agora a gente tem como característica a oração como um todo. Tá legal? Então, próximo desafio. Desafio 2, pede para correlacionar. Aí tem 2 frases, ó, os cachorros que são peludos foram tosados ainda há pouco, e São Paulo, vírgula, que representa a metrópole brasileira, vírgula, sofre com problemas de toda ordem. Tem vírgula é o quê? Explicativa. Não tem vírgula é o quê? Restritiva. Então marca lá. Desafio 3, as orações restritivas restringem. Vá pelo senso, né? É quase que óbvio. As orações subordinadas adjetivas restritivas restringem, limitam a significação do nome a que se referem. Já as orações subordinadas adjetivas explicativas explicam, especificam, acrescentam uma característica geral e própria do elemento, né? Então a que se refere. Gente, óbvio, né? Muito óbvio, né? Desafio 4. Ó, até agora eu não perdi nenhum coraçãozinho. Depois quero ver vocês aí também. Vamos lá, desafio 4. As orações subordinadas adjetivas não estão relacionadas a um nome da oração principal e vêm introduzidas por um nome relativo. Não é bem assim, né? Vocês sabem que essa resposta é falsa, porque ela pode vir ser introduzida, né? Então, bota aí o falso. Próximo desafio. Correlacione, mesma coisa. Fábio, vírgula, que é o diretor da empresa, vírgula, não veio hoje, olha lá, explicativa e a restritiva não tem vírgula, você acerta. Desafio 6. Os pronomes relativos desempenham as seguintes funções. Desempenham o papel de objeto direto, será? Ou só de predicativo? Ou de tudo isso aí? O que vocês marcaram? Marcaram tudo? Então está corretamente. Então está correto. É tudo isso aí. Por que é tudo isso aí, gente? Porque eles retomam o que foi dito. Vamos lembrar um pouquinho o que é pronome relativo? Pronome relativo é aquilo que retoma o que foi dito anteriormente. Então, ele pode retomar um sujeito. Me dá um exemplo como sujeito? Dou. Ó, Eduardo, que faltou ontem, foi aprovado. Ó, Eduardo, que faltou ontem, esse que aí está retomando Eduardo. Então, esse que é um pronome relativo, tá? Porque ele retoma o sujeito Eduardo. Ah, me dá um exemplo como objeto direto? Dou. Ele percebeu que o vaso que quebrou era da mãe. Ó, ele percebeu o quê? O vaso. O vaso é o objeto direto. Quando eu boto que quebrou, esse que se refere ao vaso, ao objeto. Então ele está retomando o objeto. Para que isso, Fernando? Para que serve então um pronome relativo? Para a gente não ficar repetindo as palavras, para evitar a repetição dentro das palavras, já que dentro de uma frase, já que o pronome relativo ele tem esse papel de retomar o que foi dito, tá bom? Então, vamos lá. Desafio 7. A oração subordinada adjetiva pode aparecer depois da oração principal ou nela intercalada, certinho, né? Desafio 8. Correlacione. Pronome relativo e conjunção integrante. Uma dica, como é que eu descubro na frase que o que é um pronome relativo? Eu substituo o que pelo qual, a qual, os quais e as quais.
O qual, a qual, os quais e as quais. Ficou esquisito isso, né? As quais. Quando eu conseguir substituir dentro da oração o que pelo qual, a qual, os quais e as quais, o que é pronome relativo. Então, mentalmente, vou dar um exemplo. O animal que foi capturado já está em casa. O animal que foi capturado já está em casa. O animal, o qual foi capturado, já está em casa. Eu consigo trocar esse que pelo qual, não consigo? Então, se eu consigo trocar, esse que é um pronome relativo. E aí, então, ele pergunta no desafio 8. Correlacione pronome relativo, conjunção integrante, e ele coloca duas opções, o qual e ser. Então, pronome relativo, você vai lá em o qual, e conjunção integrante, você vai lá no ser, pode marcar com força. Desafio 9. Quando a oração subordinada é introduzida por um que, conjunção integrante, será a oração subordinada substantiva. E o antecedente é um verbo. Tá? É isso aí. Como é que a gente consegue diferenciar uma oração subordinada substantiva de uma oração subordinada adjetiva? Trocando o qual, a qual pelo que. Se eu não conseguir trocar, esse que ele vai ser uma conjunção integrante. E conjunção integrante só tem um único papel, de ligar uma oração a outra. Tá? Não tem o papel do pronome relativo, que é retomar o que foi dito. Então, como é que eu descubro? Faço mentalmente que pelo qual, a qual. Consegui trocar? Pronome relativo. Não consegui trocar? Conjunção integrante, tá? Vamos lá, desafio 10. Os pronomes relativos desempenham as seguintes funções. Aí ele está falando que está aqui, bota adjunta adverbial, agente da passiva, complemento nominal, né? E adjunto adnominal. Pode marcar tudo, né? A gente está falando aí de retomar aquilo que foi dito. Então, mete canetada em tudo. Na escrita, a adjetiva restritiva não pode ficar isolada por vírgulas. E aí? A gente não diferencia a restritiva da explicativa com vírgula? A restritiva não tem vírgula e a explicativa tem. Então, pode marcar aí que é verdadeiro. Desafio 12, não é 12, é 12, tá? Tira esse U aí do 12. Vamos lá, aí tem duas frases. Os jogadores, vírgula, que são iniciantes, não recebem salários e os artistas que declaram seu voto foram criticados. Tem vírgula, explicativa. Não tem vírgula, restritiva. Beleza? Fácil, né? Os pronomes relativos são, você já sabe que o qual é um pronome relativo. Você sabe que o que pode ser um pronome relativo, não é isso? Você sabe, e o quem? Pode ser, se ele retoma um objeto, ele pode retomar uma pessoa, então ele também pode ser pronome relativo. E o cujo também é, cujo, cuja, cujos e cujas, tá? Então, estou recebendo aqui um vídeo de uma aluna aí do 9º ano, que coincidência, estou gravando um vídeo do 9º, estou recebendo uma mensagem do 9º aqui elogiando a aula. Olha que legal, obrigado. Fico todo feliz, todo bobo. Vamos lá, próximo desafio. Desafio 14. A função sintática do pronome relativo é aquela que seu antecedente tem na oração adjetiva. A gente não está falando que o pronome relativo retoma aquilo que foi dito? Então, não tem nem que discutir. Se ele retoma, é porque já foi dito na oração antecedente. Tá? Então, bota aí. Desafio 15. Mãozinha, mãozinha. Último desafio, correlacione. Gente, questão fácil, vamos lá. Restritiva e explicativa, ele está perguntando para você definir quem é que limita e quem é que especifica. Então vamos lá, na explicativa a gente faz o quê? Especifica, né? Porque a gente está explicando. E na restritiva a gente vai limitar uma situação, vai limitar algo. Então marca aí, correto, e conseguimos agora. Então, fiz com vocês os 15 desafios do teste de conhecimento, né? Explicando um pouquinho da matéria. Importante que vocês saibam o papel do pronome relativo, de retomar aquilo que foi dito dentro da oração. Isso é muito importante, tá? Para que vocês saibam, para que vocês não se esqueçam disso.
Como eu falei com vocês, a confusão do gabarito que aconteceu aí, acho que em 2 aulas só. Quem é meu aluno sabe que eu sou muito organizado quanto a isso, que eu me organizo pra caramba. E aí aconteceu esse equívoco do Gmail. Realmente eu confesso a vocês que foi um problema do Gmail, não foi meu. Eu não sei o que aconteceu. E aí eu me perdi um pouquinho, mas eu já me organizei aqui de novo, já está tudo organizado. Então a partir desta aula, tudo vai correr como estava correndo nas semanas anteriores, tá bom? Tudo certinho. Qualquer dúvida, manda e-mail para mim. Não deixem de mandar e-mail e boa aula!